Olá, nós voltamos com o Uniregistral Entrevistas e hoje nós temos a alegria de receber a registradora Bianca Castellati Faria, que é titular do primeiro registro de imóveis de Joinville. Bem-vinda, doutora Bianca, uma alegria para a Uniregistral recebê-la. Doutor Naline, a honra é minha, a alegria é minha. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar com o senhor aqui, participante da minha banca examinadora da defesa de doutorado e um jurista admirado e respeitado por toda a classe notarial e registral brasileira. Muito obrigada. Bianca, o objeto da entrevista é conhecer melhor você, não é? Eu tive uma excelente impressão, fiquei logo cativado pela sua capacidade, pela sua simpatia, pelo seu conhecimento registral. Então eu gostaria que você contasse assim como é que foi a sua infância, onde é que você nasceu, como foi a sua vida escolar. Fique à vontade para fazer resgatar suas reminiscências. Ai, doutor Naline, eu sou criciumense, eu sou catarinense, né? Sou barriga verde, então, e toda a minha infância e adolescência morei em Criciúma, Santa Catarina, uma cidade, né, muito desenvolvida industrialmente, conhecida como a capital do carvão, aqui no nosso estado. E com 15 anos eu fui fazer intercâmbio no Canadá e fui intercambista durante um ano no Canadá. E eu considero que essa experiência internacional, ela abre portas, ela abre a mente, ela faz com que a gente tenha fluência num outro idioma, ela faz com que a gente tenha amigos e famílias, né, portas abertas em outro continente, e faz com que a gente veja que o mundo é pequenininho, né, que a gente precisa sonhar, que a gente precisa desbravar, que a gente precisa conhecer outras culturas. E então eu considero que esse intercâmbio, né, quando eu era adolescente, teve uma participação muito importante na escolha da minha graduação, nas minhas escolhas de vida, e inclusive agora com a escolha, né, do tema da tese de doutorado. Eu retornando do intercâmbio, eu fiz faculdade de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, em Porto Alegre. Tive excelentes mestres, tive como professor de processo civil o ministro Teori Zavascki. Oh, que maravilha! Hoje já falecido, mas assim, como ele deixa saudade, porque que professor maravilhoso e que ministro depois exemplar. E tive grandes professores. A minha professora depois no mestrado, da graduação, e foi minha orientadora no mestrado, também na Federal do Rio Grande do Sul, foi a professora Cláudia Lima Marques, né, dentro do direito público. Então, assim, eu acabei tendo a sorte, e como tenho até hoje, de ter grandes mestres como o senhor. E esses grandes mestres, na nossa vida, formam caráter, formam valores, formam sonhos, formam ambições. É incrível como um bom professor, como um bom mestre, nos diferencia e faz com que a gente queira ser uma pessoa melhor. Então, eu tive essa sorte, né, de ter grandes mestres na minha vida, começando em casa, porque em casa a gente tem aqueles valores, né, essenciais do que mais importa é o ser e não o ter. E após a faculdade de Direito, após o mestrado também no Direito, eu participei do primeiro concurso público do Rio Grande do Sul e assumi um registro de imóveis numa cidade chamada Três Passos, com 25 mil habitantes. E em Três Passos fui muito bem recebida, fica no noroeste do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, e uma cidade assim fantástica, colonização alemã e povo trabalhador, povo honesto, e em Três Passos que eu comecei a atuar com registro de imóveis, e foi onde eu me apaixonei pelo registro de imóveis, porque eu vi que com o registro de imóveis a gente consegue ajudar as pessoas. A gente consegue ajudar as pessoas a resolver seus conflitos patrimoniais, a gente consegue ajudar as pessoas a formalizar e constituir o direito de propriedade.
às vezes a pessoa trabalha uma vida inteira para adquirir a sua casa, né, que patrimonialmente falando é o único bem imóvel, e o registro de imóveis que oferece essa segurança jurídica, né, aos brasileiros, às pessoas em geral, de não ter dúvida do que é dono, não ter conflito em relação à sua propriedade. E, após 3 passos, participei do concurso público de Santa Catarina, fui aprovada, bem classificada, fiquei em primeira posição no Notas e Protesto, no Registro Civil e Escrivania de Paz, fiquei em segunda colocação no Registro de Imóveis, naquela época era uma prova para cada atribuição, e assumi com muita alegria, muito orgulho, o primeiro registro de imóveis de Joinville, aí já uma cidade com 600 mil habitantes, bem diferente de 3 Passos. Aqui, né, em Joinville, eu já sou titular há 12 para 13 anos, é uma realidade completamente diferente, uma equipe, né, de 50 colegas, uma demanda grande diária de atendimento de 400 pessoas, e logo no início, assumindo, né, tanto uma serventia pequena como depois uma serventia maior, eu verifiquei que não basta a gente ser mestre em direito, ser doutor em direito, ser especialista, conhecer muito da legislação, a gente precisa exercer uma boa gestão. Sim. E exercendo uma boa gestão, a gente consegue prestar um bom serviço. Sim. Você sabe, Bianca, que eu prego há muito tempo, mas assim, voz clamando no deserto, que os nossos concursos eles precisariam ser modificados, ser alterados, exatamente para avaliar essas competências socioemocionais, né? Então, muitas vezes a gente ouve reclamações, queixas de usuários, né? De que tem muita dificuldade no acesso ao registrador. Então, as falhas são quase sempre de comunicação e não falhas técnicas, né? Então, é muito bom. Você tem talento pessoal, você tem, assim, você é vocacionada, mas nem todos aqueles que são aprovados, eles têm a noção de que eles precisam ser agentes de transformação da sociedade e precisam gostar também de gente, não só de direito registral, você não acha? Eu concordo plenamente com o senhor, eu acho que faz parte da nossa atribuição. Faz parte da nossa atribuição e é um dos requisitos lá da 8935, né? Inclusive o tratamento cordial. Nós precisamos todos entender que a gente não está prestando favor, a gente não está fazendo favor para ninguém, a gente está exercendo a nossa atividade e é direito do usuário ser bem atendido, ter os seus questionamentos respondidos, ter um prazo adequado, ágil, ter a oferta da segurança jurídica, que é o principal bem que ele busca, né, o principal resultado da nossa atividade, a segurança jurídica, né, ofertada a ele. E então, eu acredito que, né, o senhor tem razão, precisa haver uma mudança de mentalidade, de que nós não podemos estar atrás de um balcão, fechados na nossa sala, e o usuário lá que, né, se resolva com os colegas, com os atendentes, com o seu prestador de serviço. Nós precisamos oferecer soluções. Se o título registral não nos foi apresentado com todos os requisitos legais, nós precisamos conseguir ajudar os usuários a buscar a regularização daquele título, porque senão o negócio jurídico ele vai continuar existindo, ele só vai estar clandestino. Sim. E essa clandestinidade não interessa a ninguém. É terrível, ela é uma ferida, uma mácula na economia também, na cidadania, não é, Bianca? Então, quantas matrículas tem o seu cartório? Nós temos 190 mil matrículas. Poxa vida. Há problemas de regularização fundiária em Joinville? Muita. É mesmo? Muita. Joinville é uma cidade pujante, é uma cidade muito forte industrialmente, né? A maior cidade do estado de Santa Catarina, apesar de não ser a capital é Florianópolis.
mas a capital tem 400 mil habitantes, nós somos em 600 mil, Puxa. E a colonização fortemente alemã, então aquele alemão imigrante que veio para o Brasil para se desenvolver, para trabalhar, para enriquecer, para fazer negócio, e logo após a Revolução Industrial, né, muitos imigrantes alemães trouxeram técnicas já industriais aqui para a região, que fez com que Joinville se destacasse, né, em âmbito nacional. E mesmo sendo uma cidade muito desenvolvida, né, com os 3 poderes muito fortes aqui, judiciário, legislativo, executivo, nós temos 200 loteamentos clandestinos. Então, o Poder Executivo está atuando fortemente, né, porque a nova gestão entendeu que basta vontade política, né, porque a 13.465 ela já é bastante flexível para os requisitos, né, legais, ambientais que precisam ser atendidos, e a nova gestão ela está conseguindo atuar bastante em REURB, e não ainda como São Paulo, não ainda como Minas Gerais, que são os 2 estados hoje no Brasil, né, exemplos para nós, mas em 1 ano de gestão já houve regularização de 1.700 lotes. Mas tem muitos ainda para serem regularizados. E, doutor Naline, eu entendo que nessa parte de REURB também, assim como defende a nossa querida colega doutora Paola, aí de São Paulo, o registrador de imóveis ele precisa ter uma posição mais proativa. Ele não pode ficar à mercê do que chega no registro de imóveis, ele não pode ficar esperando as CRFs, né, serem prenotadas, protocoladas. Precisa se reunir com a associação de moradores, com entidades de classe, com o poder público, com secretaria de habitação, para que as pessoas estejam com procedimentos uniformes, estejam em sintonia e que o procedimento ande, né? Então, acho que faz toda a diferença a REURB quando o registrador de imóveis tem essa postura proativa. Ele é o protagonista prioritário, é principal nesse processo, né? Agora, eu ouço muita queixa de alguns registradores, que são meus amigos, porque o incrível é que as circunscrições que têm mais problemas são aquelas que não são as mais rentáveis, né? São aquelas que atendem periferia, e os registradores se queixam muito da falta de apoio, né? Como o Estado gosta de fazer cortesia com o chapéu alheio, então torna gratuitas as prestações que têm um custo, né? Então eu acho realmente isso, nós estamos tentando aqui em São Paulo ter alguma providência que minimize o prejuízo do registrador. Mas, independentemente disso, há registradores que são, como você disse, proativos, são assertivos e têm consciência da importância que ele tem na liderança desse processo. Porque a gente costuma criticar o parlamento, mas o legislativo ofereceu um instrumental amplíssimo, né, na 13.465, então é ter vontade mesmo, não é? Vontade política, vontade do registrador, atuação, né? Nós temos autores que descrevem muito bem o prejuízo que essa falta de regularização cria à economia. Nós temos economistas como Hernando Soto, como Benito Arrunhada, que falam do capital morto, que significa um imóvel não ter a sua propriedade regular. E dos bilhões e bilhões de reais que nós perdemos pelo fato, né, de esse bem não estar circulando ou não estar circulando da forma regular e da forma correta. Logo que assumiu a nova gestão, eu fiz um demonstrativo aqui em Joinville, e é uma sugestão, talvez, aos outros colegas, do que foi a arrecadação de IPTU, do que foi a arrecadação de ITBI nos últimos anos do município, e trabalhei com um percentual trazido por um colega de Minas Gerais, do quanto que
a arrecadação fiscal do município cresce, havendo regularização, e ele trouxe esse estudo por número de habitantes. Então, aqui em Joinville, representaria um incremento de 27% na arrecadação de IPTU e na arrecadação de ITBI. E aí, a gente mostrando isso em números para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo, o quanto poderia estar sendo feito pela cidade com aquela arrecadação que hoje não existe, né, é impressionante. Mas esse é um fator apenas. Nós temos o fator social, que é o mais importante. Sim. O quanto as pessoas ali daquele núcleo urbano, informal, elas investem mais aí na sua loja. Sim, a cidadania, não é, Bianca? Justamente. Aquele que ocupa um imóvel, não é, na condição de um precário ocupante, às vezes considerado invasor, né? Mas é quase sempre, como você falou há pouco, vítima de um empreendedor inescrupuloso que vendeu, o pobre paga religiosamente e depois não consegue o registro. Então, quando ele recebe um título, ele cresce em cidadania. E isso é uma injeção de ânimo num país que precisa tanto de esperança, não é verdade? É, isso. Ele consegue tomar um empréstimo com uma taxa de juros menor e oferecer aquele imóvel em garantia para a instituição financeira, que hoje ele não tem, né, como oferecer. Então, a vida de todos só melhora. Né? Ele reforma, ele amplia, ele pinta, ele faz, né, ele tem um endereço, né? Mas, Bianca, na verdade, eu fiquei encantado com a sua tese, né? Falei para você que depois da leitura, muito agradável, eu fiquei compreendendo as diferenças entre o nosso sistema e o sistema norte-americano. Então eu gostaria que você falasse agora sobre a tese e uma coisa que eu achei fabulosa, essa bititulação, essa titulação dupla, né? Você também é doutora por Delaware, é isso? Sim, olha, eu primeiramente, assim, realmente gostaria de agradecer muito o senhor ter aceito o meu convite do meu orientador, o doutor Agripino, o professor Agripino, por ter participado da banca examinadora da defesa da tese. O senhor é um jurista com uma generosidade acadêmica enorme e uma generosidade humana também imensurável. E ter o senhor eu ser arguída pelo senhor no dia, e tendo o senhor como membro da banca, realmente trouxe um prestígio a esse meu momento acadêmico, que só quem passa por isso entende, né? O quanto é emocionante para nós, depois de 4 anos de pesquisa, de redação, de leitura, estar presente de uma autoridade, né, como o senhor, com tanta bagagem, com tanta experiência, com tanta sabedoria, para debater um assunto que naquele momento é só nosso, mas que a gente não quer que seja só nosso. A gente quer que, né, contamine e que seja compartilhado por outros colegas, por outros juristas, porque a gente tem orgulho do que a gente está defendendo e do que a gente pesquisou. Então, doutor Naline, muito obrigada, né, por ter participado desse momento ímpar na minha vida acadêmica. Muito obrigada, o senhor eu só ganhei, Bianca, só ganhei. Sabe que quando você se dedica também a magistério, que é uma forma de aprendizado numa partilha, não é? Eu sempre gostei de conviver com o alunado para aurir um pouquinho da sabedoria deles, da vontade de aprender, de crescer, da pesquisa. Então, a gente se sente menos velho convivendo com a juventude, né? Agora, quando você vê um trabalho tão bem elaborado como o seu, com tanto conteúdo, tanto que você verificou que eu
não vi nenhuma falha. Eu sou inimigo dessas coisas de ABNT, sabe? Eu acho que a gente tem que ter conteúdo. E a sua tese tem conteúdo, né? Então, eu me deliciei. Então, quem tem que agradecer sou eu. Vindo do senhor, realmente eu me sinto lisonjeada. Eu, depois de ter passado pela experiência da defesa de dissertação do mestrado, eu me prometi que eu nunca ia fazer doutorado. Porque foi uma defesa realmente, assim, apesar depois do conceito ter sido foi uma defesa, assim, dura, né, bastante rigorosa, e talvez lá, na época da minha defesa do mestrado, eu não tivesse o preparo emocional que hoje, com 45 anos de idade, eu tenho. Mas passaram-se alguns anos e é que nem gestação, né, doutor Nalini? A gente esquece, quando a gente vai ter o segundo e o terceiro, a gente esquece das dores do parto do primeiro. E eu acho que realmente é uma analogia bem adequada, assim, a gestação e a defesa da dissertação de mestrado para depois iniciar o doutorado, porque a gente começa a lembrar só dos ganhos, das felicidades, das alegrias, né, e não ali do sufoco. Mas quando, em 2018, o meu esposo me apresentou o edital da Univale, que é a Universidade do Vale do Itajaí, aqui em Santa Catarina, com dupla titulação e em parceria com os Estados Unidos, com a Delaware Law School, a Widener University, nossa, era isso que eu estava esperando, né? Porque eu sempre tive essa curiosidade e essa vontade de estudar melhor o sistema norte-americano, o registro de imóveis norte-americano, né? O sistema registral imobiliário norte-americano, justamente por aquilo que eu expus na defesa, que tanto leigo quanto jurista no Brasil critica o nosso sistema registral imobiliário, quando não conhece, né? Quando não conhece, critica. Fala que só no Brasil que tem cartório, que só no Brasil mesmo que a gente tem que ficar reconhecendo firma, só no Brasil que a gente tem que registrar transferência de propriedade, né, no registro de imóveis. E que bom, como é bom nos Estados Unidos, que em qualquer posto de gasolina tem um notário, que a gente pode ir lá e transferir a casa sem registro, e como eles são evoluídos e como nós somos arcaicos, evoluídos. Então, eu sempre, né, como registradora de imóveis, desde 2006, eu sempre me deparei com esse tipo de comentário. E aí, eu não tinha muita informação e muito dado científico para contrapor esses argumentos. O meu conhecimento era empírico do sistema registral norte-americano. Eu sabia o que o nosso significava para nós, mas eu não tinha como contra-argumentar com esses elogios, né, essas críticas ao nosso sistema, que acompanhados de elogios ao sistema norte-americano. E quando nós vimos esse edital, né, que havia essa dupla titulação com a Universidade Norte-Americana, veio também aquela vontade de fazer esse doutorado justamente para estudar melhor o sistema registral imobiliário norte-americano, porque eu acredito que o mestrado e o doutorado, eles deveriam trazer um ganho prático à atividade. Eu sempre acreditei em estudar no que a gente trabalha, estudar o que a gente vive, para a gente conseguir fortalecer o nosso sistema, para a gente conseguir fortalecer a nossa atividade, para a gente conseguir trazer ganhos diários ao nosso trabalho e ao que a gente oferece ao cidadão, né, aos nossos usuários. Então, desde o início, o objetivo era bem pragmático, né? Afinal de contas, é mais seguro ou não que o nosso sistema? Afinal de contas, o sistema registral imobiliário norte-americano é mais eficiente ou não que o nosso? E é mais barato ou mais caro que o nosso? Então, após cumprir os créditos aqui na Universidade Brasileira, nós passamos 4 meses. E quando eu digo que a experiência familiar foi tão agradável quanto a acadêmica, é porque meu esposo estava fazendo doutorado também nessa universidade lá, nós iniciamos juntos, e nós levamos os nossos filhos.
E em contato com o meu co-orientador dos Estados Unidos, eu consegui fazer uma visita e fazer um estágio num registro de imóveis de Newcastle, que é o condado ali da região de Delaware, onde eu estava morando. Respirando um pouco mais do registro de imóveis norte-americano, eu já consegui ver assim, como o sistema do civil law e do sistema de common law, né, já diferenciava a origem do registro de imóveis em cada um dos países. Comecei a aprender melhor a questão de que cada estado, cada um dos 50 estados nos Estados Unidos tem legislação própria para tratar do direito imobiliário, não como nós, que temos legislação federal, né? Inclusive, na Constituição Federal, a gente, lá no artigo 23, trata de competência privativa da União, o tratamento, né, e a matéria de registros públicos. Então, lá, cada estado tem essa autonomia para desenvolver os seus procedimentos registrais. Consegui ver também lá, em loco, todo o processamento da qualificação registral, do registro de imóveis, que não é uma qualificação registral material, como é a nossa, que verifica se o imóvel está disponível ou não, se quem está vendendo é proprietário ou não, né? Questão de disponibilidade, de legitimidade, de legalidade do negócio jurídico. A análise que o registro de imóveis faz lá é material. Foi ou não recolhido o transfer tax, né? O imposto de transferência de propriedade? Está datado ou não? Foi assinado ou não? É parecido com a análise que o registro de títulos e documentos faz aqui no nosso sistema, né? E perguntei para o Dr. Michael Kozikowski lá quantas ações de responsabilidade civil ele já tinha sofrido. Ele nem entendeu a minha pergunta, porque nos Estados Unidos, tanto a União, quanto os estados, quanto o condado e o próprio registrador de imóveis são imunes. Então, se alguém for prejudicado num registro desse, sofrer qualquer tipo de dano, esse prejudicado, ele não pode entrar com uma ação judicial contra o registrador de imóveis. Ele não pode entrar contra o condado, contra o município, contra o estado, contra a União, porque existem cláusulas na Constituição Federal e na estadual de imunidade de responsabilização civil, né, desses entes e também do registrador de imóveis. E lá eu já comecei a ver que as diferenças embrionárias eram muito grandes, né? O sistema ele era muito diferente, e para eu conseguir chegar à conclusão dessas 3 perguntas, eu tinha que estudar a fundo cada um dos sistemas para conseguir, de alguma forma, fazer uma análise comparativa. O relatório do Doing Business, para mim, foi um grande desafio, porque eu ali, no início da pesquisa, conseguia ver que aqueles números trazidos pelo relatório do Doing Business, eu não via lá na prática, porque eu via que para registrar uma transferência de propriedade, as partes contrataram um advogado, e que o advogado cobrou X e Y, e eu não via esses valores como custo da transação imobiliária dentro do relatório do Doing Business. Mas por quê? Aí que eu fui estudar melhor quais estados que têm na sua lei estadual a obrigatoriedade de contratar advogado para transferência de bem imóvel e quais estados que não têm. Eu fui ver que nenhum banco financia qualquer aquisição de bem imóvel sem a contratação de um seguro, que é o Title Insurance, né? A contratação do seguro do título. E não é seguro de responsabilização civil, não é seguro patrimonial do bem, é seguro pela validade e pela veracidade do título registral, né? Um tipo de seguro que a gente não tem aqui, porque o seguro é o próprio registrador de imóveis. Então, fui ver também quanto que as pessoas pagavam por esse seguro, senão elas não conseguiam vender o bem, ou comprar o bem, ou conseguir um financiamento. Comparei também, vi que esses números, esses valores não estavam dentro
do relatório do InBusiness como custo da transação imobiliária. E aí que eu me deparei com essas inconsistências, essas, né, falhas metodológicas do relatório do Banco Mundial, que classificava em 2020 o Brasil na 139ª posição, dentro da parte de registro de propriedade, enquanto os Estados Unidos estavam na 39ª posição. No final do ano passado, eu já tinha chegado à conclusão que os dados não se sustentavam, mas eu tinha dificuldade depois de expor para a minha banca examinadora, né, nessa defesa de tese, como que eu tinha chegado a valores tão diferentes do Banco Mundial. E aí, um dia antes do meu aniversário, porque eu faço aniversário 22 de setembro, um dia antes houve essa publicação do relatório, essa publicação do Banco Mundial, encerrando o projeto do InBusiness, porque após a apuração de algumas denúncias que aconteceram, eles chegaram à conclusão, por uma auditoria independente, após pesquisar milhões e milhões de arquivos, né, e de documentos, que havia erro metodológico e uma tendência a favorecer países que mais ajudavam no financiamento do projeto, que é de 70 milhões de dólares, né? E aí era um misto de sentimento. Por um lado, eu fiquei triste, porque eu acho que era um estudo que, de alguma forma indireta, fazia com que o registro de imóveis buscasse alternativas para se melhorar, né? Tanto que a doutora Patrícia Ferraz, doutor Flaviano Galhardo, doutor Sérgio Ávila, sempre foram colegas que atuaram muito para cumprir alguns requisitos, né, do relatório do Banco Mundial e oferecendo guichê de certidões, oferecendo por dentro do registro de imóveis do Brasil mapas e transações imobiliárias, mapas estatísticos. Falta muita medição de dados para nós, né, que o Banco Mundial valoriza bastante. Então, fiquei triste, por um lado, né, por saber que era um relatório que, por mais que a gente discordasse da nossa classificação, fazia com que a gente estivesse sempre, né, nos melhorando. E feliz porque eu encontrei a resposta ali, no 5º capítulo, para o motivo desses dados da tese serem tão discrepantes, né, com os dados do relatório mundial. Foi uma alavanca na sua tese, né, Bianca? Foi um presente de aniversário. Que bom, né? Não, agora conte como é que você sintetizaria as diferenças, vantagens e desvantagens entre os dois sistemas. Porque isso é uma aula, Bianca, para quem está assistindo, esses milhares de jovens que vão prestar concurso, né, eles precisam saber que ainda há um caminho a percorrer, não é, Bianca? Doutora Aline, primeiro que, assim, o nosso sistema precisa melhorar muito, né? A tese não fala que nós estamos lá com a cereja do bolo e nem no suprassumo do ideal. Nós temos muito ainda a caminhar e quanto mais novos colegas, estudiosos, comprometidos ingressarem na atividade, melhor vai estar o nosso sistema, porque o sistema registral hoje imobiliário, ele é composto pelo judiciário, ele é composto por 3.600 registros de imóveis no Brasil, ele é composto pelas nossas entidades de classe, e tudo isso é composto por pessoas, né? Então, quanto mais informação nós tivermos, quanto mais vontade nós tivermos, quanto mais sonhos nós tivermos, melhor vai estar o nosso sistema registral imobiliário. O sistema norte-americano hoje ganha da gente e de lavada no registro eletrônico. Então, nós temos que melhorar muito com o registro eletrônico. Hoje nós temos o operador nacional do registro eletrônico de imóveis, presidido pelo meu querido amigo e colega, Dr. Flausilino Araújo dos Santos, e é um grande mestre nosso e um grande gladiador, né, do registro de imóveis nacional. Mas
levantando os percentuais do que hoje, nos Estados Unidos, já chega para o registro de imóveis eletronicamente. E eu não estou falando daí de pedido de certidão, porque certidão eles nem têm, né? Para mim é uma grande falha do sistema norte-americano é não ter essa figura da certidão. Aqui no Brasil, em poucos minutos a gente sabe que o doutor Naline é proprietário do imóvel matriculado sob número tal, desde a data tal, e que não tem penhora, não tem hipoteca, não tem usufruto, não tem nenhum ônus, não tem nenhum gravame, então o imóvel está livre, desembaraçado para ser vendido para a Bianca, né? E lá não, lá a gente tem que fazer uma pesquisa pelo indicador pessoal do Dr. Naline, verificar toda a cadeia dominial para verificar se ele é proprietário ou não daquele imóvel que está sendo objeto de venda e pesquisar nos fóruns, no Poder Judiciário, se tem alguma dívida fiscal, se tem alguma dívida de natureza alimentar, se tem problema ambiental em outro órgão. Não existe uma concentração dessas informações na matrícula, porque não tem matrícula, né? Não existe controle pelo imóvel, e sim pela pessoa. Mas no registro eletrônico, voltando, eles já estão com um percentual de 85% 15%. Então, 85% é encaminhado eletronicamente e 15% fisicamente. E para nós é o oposto. Se a gente pega hoje o quantitativo do que chega nos registros de imóveis, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, é 15% eletrônico e 85% físico. Então, nós precisamos melhorar muito a nossa plataforma, né, de protocolo, prenotação de títulos eletrônicos, e eu acredito que isso passe pela facilidade da assinatura eletrônica. Hoje, poucos brasileiros têm ICP Brasil, porque custa, né? É um alto custo para quem vai fazer, para quem assina todo dia e é a sua profissão, tudo bem, né? Se paga, mas para quem vai fazer uma assinatura na transferência de um imóvel, na compra de um imóvel, a pessoa não vai buscar um certificado digital ICP Brasil. E hoje é a assinatura eletrônica aceita para transferência de propriedade imobiliária no nosso sistema. Então, eu vejo com muitos bons olhos uma parceria e um termo de cooperação que o Operador Nacional do Registro Eletrônico está firmando com o governo federal, para que o registro de imóveis, regulamentado pelo CNJ, possa aceitar a assinatura do GOV.br, né, gov.br, que é uma assinatura que hoje ela tem 3 níveis de aceitação pelo governo federal, bronze, prata e ouro, e nas espécies prata e ouro já faz identificação com reconhecimento facial pela nossa CNH, né, nossa Carteira Nacional de Habilitação, e pelo nosso título de eleitor, e por qualquer internet banking, né, qualquer conta bancária que a gente utilize internet banking de qualquer instituição financeira, porque são informações repassadas pelo Banco Central. Então, acredito que vai ser um avanço essa regulamentação. A MP 1085 trouxe essa possibilidade de o CNJ regulamentar essa assinatura, né, avançada, e o registro de imóveis aceitar não apenas a qualificada, como também a avançada, e acho que, então, essa globalização da assinatura eletrônica fará com que nós tenhamos mais títulos eletrônicos chegando ao registro de imóveis. Então, eles ganham disparadamente da gente nisso, né? A tramitação eletrônica das transferências de propriedade. Mas quando a gente entra no aspecto de segurança, pelo fato de a gente analisar materialmente, então, ver quem é o proprietário, se tem ônus do imóvel, se está disponível, se está indisponível, se tem penhora de executivo fiscal, e isso não é feito lá, eu acredito que a nossa transferência de propriedade, por também ter o aspecto constitutivo, é obrigatório registrar para transferir o bem imóvel, traga mais tranquilidade ao dono, traga mais tranquilidade ao adquirente. Eu vou adquirir esse imóvel do Dr. Naline, mas ele é mesmo proprietário? Tem penhora? Tem disponibilidade? Acho que
esse afastamento de riscos é o conceito que eu utilizei dentro da tese para o negócio ser considerado seguro ou não. O fato de nós aqui sermos profissionais do direito, né, doutor Nalini? Nós, registradores de imóveis brasileiros, nós somos profissionais do direito. Muito qualificados, né? Passam por um concurso árduo. O concurso é muito mais difícil para você ingressar na atividade extrajudicial do que para ser juiz, promotor, defensor, não é? Tenho experiência prática, Bianca, então... Então já foi, o senhor é membro, né, de várias bancas de concurso, então o senhor tem mais conhecimento que eu para comparar esse tipo de concurso público. Eu só fiz realmente para a nossa atividade. Mas o que eu fiz foi bem difícil. Eram 12 mil candidatos para 180 vagas, né? E eu sempre falo que em concurso de cartório não basta passar, tem que passar bem classificado. Sim. Porque tem muito cartório deficitário, infelizmente. Sim, a maior parte. Nós temos estudo do CNJ, no sentido de que 80% dos cartórios brasileiros têm renda inferior a 10 mil reais. Então, que profissional do direito já, né, com potencial para ser bem-sucedido em outra carreira jurídica vai se sujeitar a uma instabilidade financeira e profissional dessa, né? Então, tem que passar e tem que passar bem classificado. E o profissional, o registrador de imóveis norte-americano, ele não precisa ter formação jurídica. Isso me impressionou muito também. E é eleito, né, às vezes. E dependendo do estado, ou ele é eleito com mandato de 4 em 4 anos, como o nosso vereador, ou ele é escolhido pelo governador do estado. E aí, o senhor me perguntou, né, tá, mas afinal de contas, quais as vantagens, desvantagens, né, no que o nosso é mais forte, mais fraco? Quando a gente chega a essa conclusão de que o nosso é mais seguro, é mais eficiente, porque tem a figura da certidão, né, é uma eficiência muito grande do due diligence, né, dessa busca por mais informações pelo interessado no imóvel, a gente poder, em poucos minutos, saber tudo do imóvel, por meio da certidão. E lá é uma pesquisa, assim, de semanas. O Title Search, lá, que é essa busca pelo título e pela legalidade do título, ele dura semanas. Diz que quando eles foram ali, depois de derrubarem o World Trade Center, né, em 2001, quando eles foram fazer o Title Search daqueles imóveis para projetar o novo empreendimento, que hoje é o One World, que é maravilhoso, eles levaram 1 ano e meio. 1 ano e meio para levantar as matrículas da área atingida pelo atentado terrorista. Aqui, para levantar essas matrículas, são 5 minutos. Né? Sei lá, 2 horas, 4 horas, no máximo agora 4 horas pela legislação federal, 2 horas pelo provimento 94 do CNJ, que continua prorrogado. Então, é uma eficiência de publicidade, de informação muito diferente dos dois sistemas. E o custo também, se a gente analisar só o custo mesmo do registro, do ato registral, é igual. O ato registral é igual. Mas se a gente for ver que aqui a gente não precisa contratar advogado, porque na lavratura da escritura pública a gente já tem assessoria jurídica do tabelião, e ainda com imparcialidade, né? Então, a lavratura da escritura pública equivale ao contrato, ao deed, né, deles, né, nos Estados Unidos, mas sem essa necessidade de cada uma das partes contratar o seu advogado. Se nós formos levar em consideração que nós não temos necessidade de contratação de seguro do título, e eles têm essa figura do Title Insurance, o custo deles fica muito superior ao nosso por essas outras contratações obrigatórias para a transferência da propriedade imobiliária. E o tempo, né, Bianca? E o tempo, né? O tempo. Imagina 1 ano e meio para levantar as matrículas do World Trade Center. Não são eles que falam time is money?
né? Isso é que eles não veem. Mas sabe por quê, doutor Nalini? Porque esse time is money, hoje, de acordo com o sistema deles, a indústria securitária lucra muito. Porque esses serviços são oferecidos, esses de Title Search, pelas próprias seguradoras. Então, esse negócio privado do seguro, né, dessa indústria do seguro do título, fez com que o registro de imóveis não precisasse oferecer a segurança por si só, para que houvesse a necessidade da continuidade da contratação do seguro do título. Nós temos um economista, o Benito Arrunhada, que é espanhol, que defende isso, que assim, que a indústria do seguro, né, nos Estados Unidos, fez com que o registro de imóveis não evoluísse, porque se o registro de imóveis já oferecesse segurança como nós oferecemos, para que seguro? Para que contratação de seguro? Que hoje é o maior percentual da transação imobiliária deles, né? Desse custo da transação imobiliária. Então, acaba que hoje, para a indústria securitária norte-americana, não é seguro, não é interessante. Não é interessante. Não é interessante. E é um grupo forte, né, Bianca? É muito forte, muito forte. E sabe que, assim, né, quando eu comecei a levantar esses pontos para o meu co-orientador nos Estados Unidos, ele virou para mim e falou, poxa, Bianca, mas, assim, a gente não está tão mal assim, né? E eu entendi o que ele quis me dizer. Ele quis dizer assim, poxa, Bianca, olha como a gente vive aqui, olha como está a nossa economia, olha o que são os Estados Unidos, o que é o Brasil. Quem é tu para vir aqui criticar o nosso sistema registral imobiliário? Afinal de contas, a gente não está tão mal assim. E eu acho que ele tem toda a razão, porque, assim, o estudo e a pesquisa não é comparando os dois países, não é comparando as duas indústrias, não é comparando as duas gentes, né, as duas populações, as duas economias, é comparando o registro de imóveis, o sistema registral. E o que eu expus para ele, né, claro que os Estados Unidos, né, é uma força mundial, mas que se eles tivessem o nosso sistema lá, eles não teriam passado pela crise de 2007 e 2008, pela crise do subprime, porque eles não teriam aquela multiplicação de hipotecas inexistentes, que só existia no papel, mas não existia na vida real, para que os bancos pudessem ceder crédito para outros bancos. E nós, se tivéssemos o sistema deles, a gente estaria bem pior do que a gente está hoje. É verdade. E quem me respondeu isso, porque eu sempre fiquei me questionando, mas afinal de contas, né, por que a gente tem tanta irregularidade, por que a gente tem tanta clandestinidade, por que a gente passa pelo que a gente passa com um sistema forte como nós temos? Eu sou fã do professor Leonardo Brandelli. Eu também. O senhor também, eu sei. E tudo que o doutor Leonardo Brandelli escreve, eu leio, seja artigo, seja livro. E teve um muito interessante dele, que foi a eficácia material, registro de imóveis, eficácia material, e um novo também do ano passado, retrasado, que foi transmissão de propriedade, uma análise comparativa Brasil e Estados Unidos, em que ele fala que nós não precisamos de mais leis ou novas leis ou um novo sistema, que o nosso problema são as nossas entidades civis, são a nossa sociedade. Nós, sou eu, o senhor, todos que estão nos assistindo, é a nossa cultura. Né? Infelizmente, nós temos um sistema hoje em que o registrador de imóveis ele consegue filtrar muito indício de falsificação de documentos. Sim. E ele envia esses indícios de falsificação de documentos para a autoridade policial, para o Ministério Público, para a direção do foro, para a Corregedoria Geral da Justiça, e nada acontece. Então, essas pessoas, elas não são punidas, essas que tentam, né, burlar o sistema,
Eu tenho um caso aqui de vários, durante esses 12 anos, que a pessoa não conseguiu registrar um determinado título de retificação diária e ela buscou uma certidão e ela fez um ato de compra e venda na certidão e apresentou no município para alterar o cadastro, né? Então, isso é tipo penal, claro, né, de falsificação de documento público. A pessoa confessou, após o registro de imóveis ter noticiado a autoridade policial, mas o Ministério Público entendeu que, como a falsificação era grosseira, né, ela não ia produzir os efeitos, né, que o falsificador intencionou ali. Então, assim, esse mesmo falsificador vai falsificar de novo. Evidente. Se não tiver aqui uma barreira, né, forte do registro de imóveis, vai passar e vai prejudicar alguém, né? Sim. Então, realmente, os Estados Unidos, assim, são uma potência, né? É uma potência em muitas atividades econômicas, mas nessa atividade registral há muito a melhorar. É uma questão de caráter, né, Bianca? Que nós precisamos de mais educação, de mais ética, não é? Aí vem o seu livro, a sua obra-prima também, de ética no ambiente familiar, no ambiente do trabalho, no ambiente acadêmico, né? O seu livro realmente explica isso. Nós precisamos ter uma moral forte para que o sistema funcione. Porque, por melhor que seja o sistema, se nós tivermos uma moral fragilizada, enfraquecida, se nós não tivermos ética, as pessoas vão sempre tentar desrespeitar o sistema. Claro. Bianca, e a remuneração do registrador nos Estados Unidos, como é que é? É o condado, com a arrecadação ali do condado, que parcialmente vem também do estado, porque eles têm impostos, inclusive o imposto de transferência lá, ele pode ter dupla e tripla titulação. O estado pode usar como fato gerador a transferência de propriedade imóvel, o município e o condado também. Essas três localidades que fazem parte da pesquisa, que é Newcastle, em Delaware, Los Angeles, na Califórnia, e Nova York, né, no estado de Nova York, eles têm, pelo fato gerador de transferência de propriedade imobiliária, eles têm o imposto estadual e o imposto do condado. Então, o registrador de imóveis é remunerado como servidor público, como se fosse, né, o nosso servidor público aqui, eleito de 4 em 4 anos, ou nomeado, né, pelo governador do estado, mas ele não recebe um percentual dos emolumentos, né, dessas taxas pagas ao registro de imóveis. Mas é uma vantagem nossa, não é? Porque um dos argumentos que eu sempre invoco para dizer da superioridade da solução do 236 da Constituição é o fato do Estado brasileiro não colocar um centavo numa atividade delegada. Então, o delegatário exerce uma atividade que é estatal, por natureza, mas o Estado não coloca um centavo, ao contrário, leva um percentual considerável do trabalho do delegatário, né? Então, eu acho que é uma vantagem a mais do sistema, né? Essa atividade estatal, como o senhor colocou, delegada e exercida em caráter privado. Privado. E o segredo para nós é o em caráter privado, né? Sim. O que permitiu que o setor extrajudicial avançasse anos-luz em comparação com o judiciário, que é o poder mais próximo a ele, né? Então, eu experimentei, por força das minhas atividades, da minha carreira, eu sempre recorri e sempre encontrei abrigo no extrajudicial para tudo aquilo que interessava para o Poder Judiciário, ou seja, para a sociedade. Então, eu me lembro de audiência de custódia, cartório do futuro, equipamentos eletrônicos para as varas de registros públicos, tudo isso veio com a colaboração
do extrajudicial, porque nós não teríamos condições de ter feito, né? Então, isso precisa ser conhecido por aqueles que detonam, criticam o nosso sistema, né? Porque é um sistema que, principalmente a partir da Constituição, ele sofreu o impacto de uma modernização, de um ajustamento, um ajornamento com a modernidade, que é notável, né? Vejam hoje quantos registradores, quantos notários são pós-graduados, ou pós-graduandos estão fazendo pós-graduação e trazem uma contribuição como a sua, né, para realmente impactar o trabalho que você executa. Então, isso foi um enorme ganho para a sociedade brasileira, nem todos enxergam, né, Bianca? Isso é fundamental, isso é fundamental. E a partir do momento que a gente exerce essa atividade estatal, né, delegada, em caráter privado, nós temos condições de escolher a equipe, de Sim. selecionar, capacitar a equipe, nós temos condições de investir melhor em gestão, né, que eu acho que é fundamental. A gente vê muito bem hoje, né, doutor Nalini, a diferença dos cartórios que estão com titulares e os cartórios que estão sendo respondidos por interinos. Pelo menos, eu não sei como está em São Paulo, mas aqui em Santa Catarina está havendo vedação dos interinos investirem em assessoria de qualidade, participar de premiações como o PQTA, né, de qualidade e de gestão, de buscarem não, mas pelo menos custearem as certificações de ISO 9001, e eu acredito que quem sai perdendo com isso é a sociedade. É a sociedade, é o povo. Perdendo com isso, né? É o usuário que acaba Sim. não tendo um melhor serviço sendo lhe oferecido naquele momento. Bianca, eu provoquei você no final da sua arguição, né, que agora você precisa partir para o pós-doutorado, uma terceira gestação, você se arrisca? Terceira gestação, olha, com esse incentivo do senhor, quem sabe. Ontem eu fiquei sabendo por um colega de Brasília que nós temos um doutor alemão que fez um comparativo do custo do registro de imóveis na Alemanha com o custo do registro de imóveis nos Estados Unidos. Eu acho que essas comparações, elas começaram, assim, a ser bem-vindas, né, por diversos sistemas. Tem uma colega minha agora que está pesquisando, vai fazer o comparativo do segurança, eficiência e custo do registro de imóveis no Brasil e o da Espanha. Então, eu acho que quanto mais estudos nós tivermos a respeito, né, de busca de informações e dados científicos do nosso sistema, melhor a gente consegue instruir né, os colegas, judiciário, legislativo, executivo, usuários, em relação ao que nós hoje estamos oferecendo e a relevância, a importância da nossa atividade. Bianca, você gostaria de deixar uma mensagem para esses jovens? As nossas entrevistas são assistidas por aqueles que um dia pretendam prestar concurso, se tornar também titulares de registro de imóveis, de tabelionatos. Bem, a mensagem que eu deixo aos colegas é só de eles estarem assistindo às suas aulas e às aulas da Uniregistral, eles já estão na frente, porque a gente não consegue se apaixonar por algo que a gente não conheça. Então, a gente precisa conhecer um pouco mais o sistema registral, o sistema notarial, entender um pouco melhor a atividade, como que ela funciona, talvez, né, ler mais sobre o assunto, buscar um estágio para que porque é uma atividade apaixonante, é uma atividade em que a gente lida com o direito o dia todo, por mais que algumas pessoas achem que a gente seja carimbador, né? Não tem carimbo no cartório mais, isso aí era lá décadas atrás. Então, a gente lida com o direito todos os dias. A gente consegue formar uma equipe, capacitar essa equipe com os nossos valores, e a gente consegue ajudar as pessoas, que é o principal.
A gente consegue, com base na nossa formação jurídica, resolver problemas das pessoas e ser útil à sociedade. Se a gente não encontrar algo no nosso dia a dia em que a gente seja útil às pessoas, que a gente seja útil à sociedade, a gente tem que escolher outra coisa para fazer, né? Verdade. Então, eu parabenizo o senhor, né, por hoje organizar, administrar e reger essa orquestra, que é essa, né, Uniregistral, que é a Uniregistral, e oferecer tanto conhecimento tanto às pessoas que buscam mais, né, aprofundamento no direito notarial e registral, como a nós já, operadores do direito, notários e registradores, que precisamos estar estudando todo o tempo, e não podemos parar. Então, obrigada, doutor Nalini, por essa gentileza e esse presente que o senhor nos oferece todos os dias. Bianca, muito obrigado pela entrevista. Você sabe que eu fiquei encantado com a sua tese e antes mesmo de saber quem você era, porque depois que eu tive contato, então fiquei mais encantado ainda pela sua simpatia. Você é uma pessoa que se exprime muito bem, tem ideias concatenadas, é idealista, né? Então isso é fundamental em qualquer carreira, mas principalmente no setor extrajudicial, na vida registral, na vida tabeliã, né? E todas as especialidades que o Estado entregou ao particular, não é? Um particular concursado, qualificado e que pode fazer muito mais coisas. A minha vida inteira foi de tentar transferir atribuições para o extrajudicial, porque ele realiza muitas delas, todas elas com maior eficiência, maior rapidez e com mais proximidade entre o usuário, o destinatário dessa prestação, do que, às vezes, o judiciário que fica encastelado numa entropia muito nociva, né? Então, Bianca, quem agradece sou eu. A Uniregistral está muito feliz de ter você aqui conosco e eu espero que todos assistam essa entrevista e que ela repercuta, né? A Bianca vai ser uma inspiradora de muitas outras vocações. Como o senhor é para nós. Obrigada, doutor Nalini. Um abraço a todos.